Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Bezerra e eu sou sócio titular da SBHCI. Tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gabriel Dodô Buchler, também sócio titular da SBHCI, e o Dr. José Mariano Júnior, nosso diretor financeiro, sócio titular da SBHCI também. Hoje o nosso tópico do podcast é discutir as estratégias em coronariopatia complexa com o uso de balões farmacológicos, e esse vai ser o tom da nossa conversa hoje. E eu queria já começar abrindo a pergunta para os dois e começando para o Dodô. Gabriel, hoje no tratamento das lesões de restenose intra-stent, já temos algumas evidências que suportam o uso do balão farmacológico. O que você interpreta isso na sua prática? Todos os casos você tem feito? Como que você tem conduzido nesses casos? Essa é uma pergunta muito relevante, Felipe. Aqui a gente já tem um corpo de evidências já mostrando uma predileção pelo uso do balão farmacológico no tratamento da restenose intra-stent dos stents convencionais, e é um tópico de grande debate nos stents com relação à restenose, stents farmacológicos. Obviamente, é uma estratégia muito útil, muito utilizada, mas que exige uma certa questão de entendimento no diagnóstico do mecanismo de restenose para a gente oferecer o melhor paciente. Então, a gente ter atualmente contemporâneo restenose de stents farmacológicos, a imagem intravascular, a gente vê se é um defeito mecanístico, hipoexpansão, perda geográfica, ou se a gente vê se é um mecanismo de neoaterosclerose, para ajudar na tomada de decisão, inclusive o tamanho do vaso, se está associado a ramos laterais, se é uma região de bifurcação, se vale a pena uma segunda malha de stent. Então, o balão farmacológico ele veio para somar e ampliar o nosso leque de tratamento e oferecendo a mesma segurança para o doente. Mariane, o que você tem usado na prática nesse cenário? Você acha que é o uso da imagem em detectar o mecanismo de falha, como o Dodô já vinha comentando, e também o padrão, se é neoaterosclerose, se é apenas hiperplasia não intimal, o que isso impacta na sua decisão ou não impacta? Ou apenas o diagnóstico de restenose intra-stent é suficiente para a gente tentar uma primeira tentativa de poupar malha e usar balão farmacológico? Olá a todos, obrigado Felipe, é um prazer poder estar aqui com vocês, amigos antigos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, falando sobre um tema super relevante. Hoje na cardiologia intervencionista, a menina dos olhos são as cardiopatias estruturais. Nós estamos num evento de cardiopatia estrutural, mas o dia a dia do cardiologista intervencionista é coronário. E este assunto é um assunto super relevante. Você falou de restenose intra-stent e imagem, né, Felipe? Muitas vezes a restenose intra-stent para o seu tratamento está automaticamente associado ao tratamento com balão farmacológico. Na verdade, não é bem assim. E não é só a minha impressão, né? O consenso europeu de tratamento de restenose intra-stent recomenda como primeira opção de tratamento um outro stent farmacológico. E o Academic Research Consortium, né, sobre balão farmacológico, que foi uma revisão espetacular, publicada no JACC em 2025, reafirma esta possibilidade, mas também menciona a possibilidade do uso do balão farmacológico como uma estratégia de tratamento da restenose intra-stent. Porém, eu entendo que nem uma coisa nem outra. Eu acho que antes de pensarmos no tratamento da restenose intra-stent, vem aquilo que você me perguntou, é imperativo que a gente identifique o mecanismo da restenose desse stent. E isso só é possível através de imagem, quer seja por ultrassom, hoje em dia com ultrassom com catéteres de alta resolução, quer seja por tomografia de coerência óptica. Quais são os principais mecanismos? Hiperplasia neointimal. O stent está ok, mas cresceu tecido. Esse é uma belíssima estratégia de tratamento para o balão farmacológico. O stent mal expandido. A principal causa de restenose intra-stent é o stent mal expandido por lesão calcificada que não foi adequadamente preparada. Este não é balão farmacológico. Isso daí é expandir adequadamente esse stent, fraturando aquele cálcio que está lá atrás. Fratura de stent é um outro mecanismo que muitas vezes a gente esquece que existe e só é possível detectar através da imagem. O tratamento é a colocação de outro stent. E a neoaterosclerose, que é possível você suspeitar, em algumas situações muito específicas
de ultrassom, mas faz o diagnóstico apenas, de certeza, com tomografia de coerência óptica, e a neoaterosclerose pode ser também uma possibilidade de se tratar com balão farmacológico. Portanto, reestenose intraestente, antes da gente discutir qual estratégia de tratamento, a gente tem que pensar em fazer imagem. E eu acho que essa é a importância da imagem nesse cenário. Gabriel, agora, dado esses aspectos que o Mariane comentou, ainda no tópico de reestenose intraestente, eu queria que você comentasse um pouco do preparo da lesão, levando em consideração esses achados, tanto da imagem angiográfica quanto eventuais achados de imagem intravascular. Como que isso muda o teu raciocínio? É só balão NC? É cutting sempre? Como que você faz na sua prática? Bem, citando um pouco do artigo de revisão do Academic Research Consortium de balão farmacológico, o Dr. Mariane falou, eles são bem exaustivos, eles são bem incisivos na questão de preparo de lesão. Quando a gente lida com reestenose intraestente, então após a imagem intravascular, a gente entender o mecanismo dessa reestenose, primeiro passo, temos uma hipoexpansão, temos que corrigi-la. Então, temos à disposição balões não complacentes, temos à disposição balões de muito alta pressão, balões OPN, temos à disposição litotripsia intracoronária para situações de hipoexpansão associada à calcificação mal preparada. Temos também, em contexto de hiperplasia não-intimal ou mesmo de bastante conteúdo intraluminal, um preparo com cutting balloon que não só promove maior estabilidade do balão, evita escorregar ao longo das insuflações, assim como também você homogeniza e cria, você aumenta a área de penetração do seu fármaco, quando você faz esse preparo. E, por fim, a gente tem cenários anedóticos que a gente pode se valer de cenários de pseudo-reestenose por uma calcificação muito relevante que o stent não expandiu de maneira muito significativa. A gente pode se valer de cenários de exceção para a terectomia rotacional. Existe também, que fora é mais realizado, mas que no Brasil começou a voltar essa tendência, que é o uso do laser intracoronário para preparo de hipoexpansões refratárias ou de lesões calcificadas que não foram adequadamente resolvidas, tá? Então, para começar a tratar a reestenose intraestente, a gente tem que preparar a lesão. E sem imagem intravascular, muitas vezes, o que a gente via isso antigamente, quando a imagem intravascular não tinha tanta penetração, ficava só no balãozinho. Como a Mariane não gostava do termo, o balãozinho de pós. E ficava por isso mesmo. Mas a gente vê quantas vezes que nós fazemos imagem intravascular, que nós vamos com balão a alta pressão, a imagem angiográfica fica muito satisfatória, nós passamos o ultrassom e a área mínima do stent está a mesma. Não corrigimos nada. Então, o arsenal que nós temos agora é para resolver o problema. Senão, o fármaco, o balão farmacológico, será um tratamento a longo prazo infrutífero. Mariane, queria agora resumir essa parte, juntando esses dois aspectos. Então, para simplificar, quando colocar balão farmacológico, quando colocar stent? Essa é uma pergunta boa, atual e longa para responder, Eu acho que eu gosto sempre de reforçar um conceito, Felipe, que é o seguinte: a gente só vai colocar o balão farmacológico ou um stent farmacológico depois que a gente preparar adequadamente a lesão. Esse é um conceito que precisa ser reforçado, como muito bem o Dodô falou, usando todos os dispositivos, se necessário for, que a gente tem à nossa disposição. E isso não muda quando a estratégia é quando a gente tem a intenção de usar balão farmacológico. É imperativo que o preparo de lesão antes do balão farmacológico seja tão intenso, tão efetivo quanto aquele preparo que a gente recomenda para se fazer o tratamento do stent. Por quê? Porque faz parte do critério de sucesso do tratamento com balão farmacológico, de acordo com o Academic Research Consortium, você ter uma estenose residual menor do que 30%. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, no seu documento que é antigo e está em processo de revisão,
o critério de sucesso após o implante de um stent é uma estenose, um dos critérios é uma estenose residual menor do que 20%, e o Academic Research Consortium contempla uma estenose residual menor do que 30%. Então, o preparo tem que ser o mesmo. Se você tem uma lesão calcificada, você tem que tratar com balão não complacente, né, Dodô? Cutting balloon, aterectomia rotacional, litotripsia, se for necessário. Não houve recoil, tem uma estenose residual menor do que 30%, você segue com a colocação do balão farmacológico com insuflações, com insuflação que deve ser tempo de insuflação maior do que 30 segundos. Quais cenários clínicos a gente deve, portanto, utilizar hoje o balão farmacológico? Sem dúvida nenhuma, o balão farmacológico vem ocupando uma prática enorme no nosso dia a dia. Nós aumentamos, você sabe disso, o ano passado em 150% a utilização do balão farmacológico, seguindo o que as diretrizes recomendam, né? E o que hoje as diretrizes recomendam? Reestenose intracoronária por proliferação neointimal confirmada e talvez por neoaterosclerose. É um cenário, desde que não exista fratura de stent e stent mal expandido. Vaso fino. O que é vaso fino? Menor do que 2,5 milímetros de diâmetro. Lesões longas, difusas e distais e ramo lateral. Então, esses hoje são os cenários onde a gente tem as melhores evidências para o uso do balão farmacológico. Desde que o que precede a colocação do balão farmacológico seja o preparo adequado da placa, né? Existem outros cenários, por exemplo, como eu disse, a própria reestenose de stent é recidivante. Será que colocar malhas e malhas de stent é melhor do que o balão farmacológico? Esta é uma possibilidade, desde que seja guiado por imagem. Reestenose de stent de bifurcação com 2 stents, desde que seja guiado por imagem, tudo isso está no Academic Research Consortium, desde que seja guiado por imagem, para se corrigir eventuais falhas, o balão farmacológico caberia muito bem. E naquela tentativa de tratamento híbrido, quando você tem um paciente multiarterial ou uma lesão muito longa e você vê a necessidade inicial de usar muitos stents e você, parte dessas lesões você põe stent, parte das lesões você trata com balão farmacológico. Por exemplo, ao invés de tratar uma DA com 60, 70, 80 milímetros de stent, um full metal jacket, você trata uma parte, talvez a parte proximal, e a parte médio-distal só com stent, e a parte médio-distal só com balão. Existem outros cenários que a gente não pode, pelo menos nas evidências atuais, utilizar o balão farmacológico. Então, por exemplo, tronco da coronária esquerda, lesões agudas, síndrome coronariana aguda, vasos que tenham mais do que 3,5, 4 milímetros de diâmetro. Não quero dizer que não pode, mas esses dados não estão na evidência, portanto, a gente ainda precisa criar essas evidências para incorporar isso na nossa prática diária. Então, finalizando o tema do intra-stent, daqui a pouco a gente já vai abordar todos esses subtópicos que o Mariane falou. Número de malhas importa na sua decisão também? Então, por exemplo, já tem 2 malhas de stent, por mais que o diagnóstico por imagem aponte para uma neoaterosclerose, eventualmente, inclusive, um defeito de mecanismo, você vai ter uma tendência a tentar segurar essa angioplastia com balão farmacológico, se o resultado permitir, obviamente, ou não? Ou seguiríamos ali para mais uma terceira malha? Como que você vê esse cenário? Eu acho que a partir do momento, Felipe, que nós temos 2 malhas de stent implantadas, se chega um paciente já com 2 malhas implantadas, independente do mecanismo que eu me depare, a minha predileção vai ser tentar resolver este caso com balão farmacológico. Eu acho que a minha impressão e a impressão, né, da maioria de todos os colegas, todos os casos que a gente acaba discutindo, acima de 2 malhas, a gente colocar uma terceira malha é muito deletério em termos de expansão final do stent, área luminal final. Muitas vezes estamos lidando com cenários de bifurcação, ramos laterais, mesmo que não tão significativos, que saem dessas malhas. Nós expomos o paciente a um problema crônico e é um candidato a reestenose recidivante. Então, esse cenário, a gente tratar o paciente com um implante de um terceiro stent farmacológico é desfavorável. Nos pacientes que a gente só tem uma malha de stent, vai muito do que o Dr. Mariane falou. Então, a gente tem
mecanismos que permitem, cuja indicação, fratura de stent, por exemplo, é um vaso calibroso, não é uma bifurcação que já tem um ramo importante que vai reenjaular, ou que a gente vai ter que manipular. A gente tem um cenário favorável para o punch no segundo stent, um defeito mecanístico que requer um segundo stent, nós temos que implantá-lo. A decisão é muito simples aqui. Quando a gente já está a partir de uma segunda malha, a gente já... Muito difícil, eu não sei, na experiência do Dr. Mariani, ou até mesmo na sua, quantas vezes você implantou uma terceira malha. Né? Agora eu posso relatar, isso não é nível de evidência, é a minha experiência pessoal, que as piores restenoses que eu tive que lidar tinham 3 malhas de stent, nem que fossem pequenos overlaps, tudo. Isso muda muito e torna a expansão do novo dispositivo muito desafiador, um preparo adequado muito desafiador. Perfeito. Agora, mudando do cenário da restenose intrastente, pegando agora os ganchos que o Mariani colocou, José, o que para você e para a literatura é fino calibre e por que isso importa para balão farmacológico? De acordo com o Academic Research Consortium, vasos menores do que 2,5 milímetros de diâmetro são vasos considerados de fino calibre. Esses vasos, a gente anteriormente fazia o preparo da placa e colocava um stent de 2,5 milímetros. Isso vai fornecer, por causa do diâmetro natural do vaso ser pequeno, uma área luminal mínima. E a produção da anel íntima mais o metal por si só, mesmo com o resultado angiográfico e baseado em imagem adequado de vaso fino, a chance de target vessel, target lesion revascularization é maior. Então, não deixar metal e produzir um resultado angiográfico satisfatório sem metal, com droga, que é o princípio do balão farmacológico, e que a gente sabe que a evolução disso, a gente tem observado, inclusive, remodelamento geométrico positivo nesses vasos, é um conceito muito interessante. O tal do leave nothing behind. Não deixando nada para trás, é um conceito muito interessante e muito oportuno, porque hoje em dia, cada dia que passa, a gente está se deparando com pacientes cada vez mais complexos, com doenças complexas, e o cenário do vaso fino, lesão distal, são cenários reais que a gente precisa mudar o nosso mindset e tentar, nessa situação, leave nothing behind, não deixar metal para trás, né? Gabriel, o Zé colocou outro ponto agora, que é o mindset da angioplastia com balão farmacológico. É diferente? E já aproveitando na sequência para os dois responderem, o uso da imagem nas lesões de novo muda alguma coisa de prática? Tem também alguma evidência relacionada a isso? Bem, o preparo da lesão de novo, né, por exemplo, no cenário de vaso fino, como o Mariani comentou, requer um preparo meticuloso da placa. Tá? Então isso, o Academic Research Consortium, de novo, foi muito incisivo nesse statement. O preparo da placa ele envolve que você utilize todo o seu arsenal para que você obtenha não só um ganho luminal, uma estenose residual menor que 30%, mas também você adquira, né, o que você precisa para essa placa estar bem preparada. Por exemplo, uma lesão calcificada, você precisa ter fraturas, ter expansão adequada, você precisa induzir dissecções até onde? Até a camada média do paciente. E aqui entra um cenário não só o que nós utilizamos de material, que é o balão não complacente, o balão de pós, como o Mariani nos ensinou. Provocação repetida. Meu karma. Não só o balão não complacente, mas torna-se agora, no balão farmacológico, o uso do balão de corte, o cutting balloon, ele, para esses cenários, ele muda, ele traz uma segurança a mais, embora você pense, vou usar um balão com lâminas para preparar uma lesão e dissecar a artéria para não deixar nada, para não pôr stent? Sim, porque você traz dissecções longitudinais, controladas, com pressões menores. Então, quanto que às vezes de pressão que nós temos que dar para preparar uma lesão calcificada com balão não complacente? Quanto que nós conseguimos a mesma preparação e expansão com balão de corte? E com uma dissecção controlada, linear, longitudinal. Então, o preparo da placa envolve ser meticuloso,
preparações, dilatações 1 para 1, controle com imagem intravascular durante o procedimento, não é só desenhei a minha estratégia, dilatei, ficou bom, vou para o balão farmacológico. É encorajado o uso repetido da imagem intravascular até o momento que nós nos demos por satisfeitos para o balão farmacológico ou para o bailout com stent. Então, todo esse preparo envolve-se nesse cenário imagem intravascular, preparo meticuloso, e não sei na experiência de vocês, mas na minha, uma angioplastia de lesão de novo com balão farmacológico demora mais do que uma angioplastia com stent farmacológico guiada por imagem. Acho que é isso que o mindset principalmente é diferente, né, do operador que está pensando na angioplastia com balão farmacológico e aquele operador que já está acostumado à angioplastia com stent, que é um pouco mais direta, né? Mariane, a imagem na angioplastia de lesões de novo traz benefício clínico nos resultados de longo prazo com os pacientes com balão farmacológico? Sim. Não houve nenhum cenário que a imagem não trouxe nenhum benefício. Nenhum. Então, sem dúvida nenhuma. Em alguns estudos, redução de target lesion, target vessel, e em estudos de meta-análise, redução inclusive de mortalidade. Não é o caso ainda do balão farmacológico. Tem um estudo só, Ultimate 3, que contemplou o uso da imagem intracoronária, no caso ultrassom, em angioplastia guiada por balão, em angioplastia que foi feita com balão farmacológico, e houve redução de target lesion no grupo que fez angioplastia com stent sem o uso da imagem, né? Acho que por mérito muito do sizing, que é mais preciso, né? E este é, até o momento, o único e grande benefício, que é, para que você coloque a droga na parede do vaso, o balão farmacológico tem que ser exatamente do mesmo tamanho do que o vaso. E nós fazemos isso guiado pelos nossos olhos. E quem está habituado a fazer imagem, quando você olha uma artéria e fala, eu vou botar um stent aqui, 3. Quando você faz imagem, você vê que é 3,25. Então, em 30% das vezes, mais ou menos, há necessidade de uma correção. Então, sem dúvida nenhuma, a imagem, neste momento, para o cenário do balão farmacológico, tem o seu objetivo de se certificar, de nos certificar qual é o real tamanho do vaso, o sizing, portanto, que você falou, né, Felipe? Para a gente usar exatamente o tamanho do balão, né? E eu acho que o Gabriel falou agora há pouco é fundamental no que diz respeito ao mindset. A angioplastia com balão farmacológico não é uma angioplastia com balão, ponto. É outra coisa. Então, é uma angioplastia mais demorada, é uma angioplastia que você precisa lançar mão de outras estratégias de sucesso. E como o Gabriel falou, eu quero reforçar aqui, nós temos linkado o cutting balloon como lesão calcificada. E é verdade, sem dúvida nenhuma, é um dispositivo excepcional para este cenário. Mas hoje, com o balão farmacológico, abriu-se uma nova frente para o uso do cutting balloon. Quando você se depara com uma lesão calcificada e vai usar um cutting balloon, você tem que fazer um downsizing da relação do vaso de 0,5 milímetro, justamente porque tem uma quantidade de cálcio lá. No caso do preparo de lesão para o balão farmacológico, quando a lesão não é calcificada, a relação do cutting balloon é 1 para 1. Por que isso? Porque quando a gente faz o preparo de placa com balão não complacente ou com balões de alta pressão, a gente produz dissecção do vaso. Porém, essas dissecções não são dissecções controladas e muitas vezes são dissecções angiograficamente D, E, F que a gente vai precisar tratar com stent. O cutting balloon produz dissecção, incluindo camada média, que é o que a gente quer, mas são dissecções muito mais controladas, de tal maneira que isso torna a possibilidade de não precisar de um stent depois maior. Além do que, essas fendas de dissecção produzidas na camada média, do ponto de vista teórico, facilitam a entrada e a permanência da droga na parede do vaso, otimizando o efeito terapêutico do balão farmacológico. Então, hoje, para o preparo de lesão para a utilização do balão farmacológico, independente de ter cálcio ou não, eu acho que o cutting balloon passa a ser uma vedete
e talvez uma necessidade no cenário do balão farmacológico. Concordo plenamente. Eu acho que cada vez mais a gente, analisando o corpo de evidências de balão farmacológico, a gente vê que o uso de cut balloon em alguns estudos chega a 30%, 35%, às vezes até mais, nesses estudos. A gente falou bastante da restenose intristente, agora falamos de lesão de novo, preparo da lesão, cenários que a gente ainda não abordou, bifurcação. O balão farmacológico simplifica ou complica, Dodô? Simplifica bastante. Obviamente, até onde eu me lembro, o maior estudo de bifurcação e balão farmacológico tinha cerca de 740 pacientes. Os outros estudos, os demais estudos, são menores. Mas o que a gente vê, isso é uma coisa que o Mariane comentou muito bem, a gente ampliou muito o nosso leque de indicações em bifurcação. Obviamente, o Academic Research Consortium, ele recomenda que quando nós vamos fazer uma bifurcação com balão farmacológico, após o preparo de placa, após a confirmação de que o ramo de interesse que receberá o balão farmacológico, geralmente o ramo lateral, apresenta critérios para recebê-lo, nós façamos o balão farmacológico e, a partir daí, tratemos a bifurcação como um provisional. E aqui os critérios são os mesmos. Recoil menos que 30%, dissecção menor que tipo C. Exato. É o que está valendo para o ramo lateral também. Exato. A partir do momento que nós entregamos a droga, torna-se uma bifurcação provisional. Tratamos o ramo principal, POT, critérios que não necessitem de reintervenção em lateral, encerra-se a angioplastia. Confesso que essa estratégia de fazer primeiro o ramo lateral, às vezes traz um pouco de desconforto para muita gente, né? A gente está acostumado a fazer kissing balloon e reotimizar, abrir a malha, dá um pouco de desconforto, mas existe todo um racional teórico com relação a você não perder a droga na passagem através da malha, de você não fazer kissing balloon no contexto após o balão farmacológico, ou pior ainda, kissing balloon com o ramo farmacológico, que você perde áreas de contato com o vaso de interesse. Tá? Então, apesar dessas considerações técnicas, o balão farmacológico em bifurcação, ele veio para simplificar muito. Então, isso eu lembro na residência, há muitos anos atrás, com o Dr. Mariane, que o maior pesadelo para a gente era ter que indicar uma angioplastia de uma lesão 001 e a gente ficar, né, fosforilando, discutindo como é que a gente vai fazer, acerta o ósseo, faz provisional reverso, vai ter que fazer mini crush, DK crush. Hoje em dia, uma boa angioplastia com um preparo de placa adequado desse ósseo e um balão farmacológico, a angioplastia está concluída. E um cenário que eu acho que, né, certamente vocês irão concordar, que veio para ajudar muito a gente, é o ósseo da circunflexa, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles das nossas intervenções complexas. Muito ângulos retrovertidos, calcificação, recoil, hinge motion. O balão farmacológico veio para ajudar muito a gente em intervenções de tronco. Neste cenário, não no tronco, mas no ósseo da circunflexa. Perfeito. E mudando agora um pouco de como a intervenção, mas que dispositivo usar, Mariane? Tem diferenças entre os balões farmacológicos? Porque a gente sabe que eles não são exatamente iguais, tem não só diferença de fármaco, mas também diferença de recipiente. Tem diferença? A gente tem algo para informar sobre isso, sobre diferentes tecnologias com balão farmacológico? Tem, Felipe. O balão farmacológico hoje ele é um dispositivo composto por três distintos componentes. Primeiro, o balão per si, onde envolve, portanto, o perfil do balão, a complacência do balão. O recipiente, que é aquilo onde estará a droga, iopramida, ou o BTC, ou a ureia, são os mais utilizados, e o tipo de droga. Você tem hoje sirolimus, que não está disponível no Brasil, e você tem o paclitaxel, e as maiores evidências de benefícios são com o uso do paclitaxel, exceto um dispositivo que foi apresentado o ano passado no TCT com sirolimus, porque ele tem uma formulação de liberação de droga distinta. Mas hoje a droga validada é com paclitaxel. E então este conjunto todo muda.
né? Porque você tem hoje balões que têm perfil mais alto, nós já estamos indicando o balão farmacológico para situações mais complexas, lesões mais distais. Dodô acabou de usar um exemplo, ósteos de ramo lateral, então às vezes eu tenho que passar por dentro do stent, eu tenho que chegar no ramo lateral, então você precisa ter um balão de baixo perfil. O tipo de droga é o paclitaxel. O excipiente parece ter pouca interferência, mas isso ainda tudo é tudo muito novo. A quantidade da droga, cada dispositivo tem uma quantidade específica de droga, ainda também não temos informação se este valor de droga, que tem um pouco mais, um pouco menos em cada um dos balões, interfere, parece que não. Mas uma outra coisa que vale muito hoje é a tecnologia de transferência da droga, do balão para o vaso. Nós queremos que esta droga passe de maneira que ela se perca menos no caminho até chegar à lesão, e que ao chegar à lesão e insuflado 1 para 1, que essa transferência da droga seja a mais intensa possível e que a droga fique o maior tempo possível na parede do vaso. Então, hoje, nós não podemos dizer que os balões farmacológicos sofrem efeito de classe, né? Não é tudo a mesma coisa. E eu vou usar... E nem temos head-to-head. Não tem estudos robustos que comparam cabeça a cabeça cada um desses dispositivos, mas eu vou usar um termo que o Dr. Colombo usou e que eu achei muito apropriado para o balão farmacológico, que é o seguinte: hoje nós temos que chamar o balão farmacológico pelo nome e sobrenome. Então, não adianta falar, eu vou usar um balão farmacológico. Eu vou usar um balão farmacológico XYZ, porque eu entendo que este é o que me oferece o mais baixo perfil, a droga é paclitaxel, com a melhor, não só efetividade de transferência, mas a tecnologia que permita a permanência da droga na parede do vaso. Dodô, alguma diferença em escolha de balão em termos de tamanho, comprimento do balão? Você acaba sempre extrapolando, você vai um pouco mais rígido em termos de dimensionamento da lesão? Você tem algum medo do efeito tóxico de remodelamento positivo em excesso, em zonas não doentes? Qual que é o seu sizing, não só em termos agora de diâmetro, mas de comprimento em relação às lesões? Em relação ao comprimento, a gente tem que extrapolar sim, um pouco para frente e para trás, né? A partir de 3 milímetros, seria um tamanho ideal, 3 a 5 milímetros, nós não temos que cobrir toda a lesão e ter essa folga, tá? Felizmente isso, com o baixo perfil das tecnologias de balão farmacológico disponíveis, a maioria, pelo menos, que nós temos disponíveis, a gente não é um problema para a gente entregar essa droga, muito difícil, a gente tem uma dificuldade na navegação. Com relação ao paclitaxel, efeito remodelamento positivo, a gente tem um pouco... A gente não, porque acho que eu e você não vivemos isso, mas os stents doidores de paclitaxel, eles tinham como uma das complicações relatadas aneurismas coronários associados ou grandes remodelamentos atrás do stent, mas eram questões associadas ao polímero, à concentração de droga disponível. Os balões farmacológicos, por exemplo, o balão Agent tem uma concentração de paclitaxel muito baixa, 2 picogramas, outras marcas 3. As doses são muito baixas, não induzem toxicidade, induzem um remodelamento positivo, mas nada excessivo. Então, minha preocupação com remodelamento positivo num território saudável, perilesional, não há. Acho que é isso, né, Mariane? Acho que concordo com o que o Gabriel falou. Não lembro, e acho que você também não, e o Gabriel acabou de falar, não lembro de ter deparado com a situação que a gente tenha feito um balão farmacológico com paclitaxel e tenha lidado com esse tipo de achado posterior. Não. Então parece ser uma estratégia segura, não só eficaz como segura. Sem dúvida nenhuma, Felipe. A segurança está, em primeiro lugar, na indicação adequada, em segundo lugar, no preparo adequado da lesão. E esse número é um número interessante porque, de acordo novamente com o Academic Research Consortium, quando não tem um recoil menor do que 30%, não tem dissecção fluxo limitante, você está autorizado a seguir adiante com o balão farmacológico com insuflações maiores do que 30 segundos, né, idealmente 1 minuto. E a gente não se pelo menos nos reestudos que se fez necessário, nem na literatura médica a gente vê esse tipo de problema, né? Agora, um dado interessante do estudo Solution, que
randomizou, que foi apresentado no TCT e que randomizou balão farmacológico versus stent, all comers, inclusive vasos de diâmetro maior, usando esses critérios, 20% dos pacientes que tinha-se como estratégia para usar o balão farmacológico precisou fazer crossover para o stent. Então, esse é um número que também é importante a gente entender, né? Eu quero fazer balão farmacológico, esta é a minha estratégia inicial, mas em 20% dos casos a gente vai ter que colocar stent porque houve recoil ou houve uma dissecção fluxo limitante. Recentemente, nós passamos por uma situação dessa, né? Fomos fazer um caso, inclusive gravado, editado, que o Dr. Felipe escolheu, para a gente fazer um multiarterial com balão farmacológico, e a nossa intenção era, na coronária direita, colocar só balão farmacológico, Dodô, era uma lesão difusa, precisamos fazer full metal jacket. Dissecção, foi uma coisa... E na DA proximal, vaso 3 para 3,5, calcificado, que a gente tinha intenção inicial de colocar stent, nós colocamos balão farmacológico, esse paciente evoluiu muito bem. Então, nós temos que estar preparados para essas surpresas, né, do dia a dia, mas esse número apareceu o ano passado e é um número que a gente também tem que entender. 20% dos casos a gente precisará colocar stent, porque nós vamos encontrar, vai ter recoil, restenose maior do que 30% residual ou dissecção fluxo limitante. Que é uma coisa que o Academic Research Consortium fala, dissecção fluxo limitante. Tipo C não é fluxo limitante, tipo D não é fluxo limitante, tipo E não é fluxo limitante. É só tipo F. Então, talvez o Academic Research Consortium tenha pecado um pouco em definir melhor o que é essa dissecção fluxo limitante, porque eu não teria coragem, por exemplo, numa DA proximal, como fizemos nesse caso numa própria coronária direita, que teve dissecção tipo C, tipo D, de deixar sem stent, né? E esse caso é bem interessante, já fazer o gancho para você, doutor? Muito bem escolhido por ele, inclusive, o caso, foi espetacular o caso. Tem que escolher, tá do lado do mestre, você tem que escolher coisa que vale o título, né? Então, esses 20% de casos, acho que, voltando a essa palavra que a gente já usou algumas vezes do mindset, exige um mindset flexível, você tem que, começa com o pensamento de como você vai tratar, o problema é o tamanho do flap que ficou, o hematoma que está por trás. Como que você consegue organizar isso para a gente, Dodô? Tem algum desses achados de imagem, ou até mesmo geográficos que, né, isso é só fluxo limitante mesmo? Fala para a gente quando você decide por fazer a conversão para terapia com stent. Pergunta difícil, Dodô. Olha, eu vou citar antes um antigo mestre meu da residência, né, já um senhor de idade, doutor Mariani, que falava de secções a partir do tipo C, de acordo com a classificação da New York Heart, Lung and Blood Association, tem uma taxa de trombose ou de oclusão a partir de 10%. Um paper do Colombo a respeito de balão farmacológico mostrava que dissecções tipo A e B tiveram uma taxa 0 de oclusão do vaso. A partir do tipo C, a figura começa a mudar. Sim, o Academic Research Consortium fala de dissecção fluxo limitante. Eu não tenho coragem, a partir do tipo C, de deixar como está. Uma coisa... o Mariane falou, fizemos um preparo com balão, cutting, cortamos toda, dissecamos até a média. Não tem, para mim, hematoma já é um deal breaker. Eu já começo a mudar a minha abordagem, porque hematomas podem expandir. Tem uma dissecção ao wirus. As dissecções que os critérios de dissecções de borda que nós cobriríamos com stent. Que também o Dr. Mariani me ensina. É importante frisar que muda completamente. Muda, né? Completamente. Agora você olha e fala, gostei. Né? Mas angiograficamente, não há retenção de contraste, o fluxo é time 3, A ou B, beleza. Podemos seguir com balão farmacológico. Então, hematoma, secção acima de tipo C, para mim já muda a figura. Então, a gente ter em mente 20% de conversão para stent não é uma falha do tratamento. É inerente à tentativa de um preparo meticuloso da placa. Se você preparou mal, se você fala que quase nunca converte, você está preparando mal suas placas. Não adianta. E muito importante, se a gente vai fazer uma estratégia de balão farmacológico numa lesão de novo, tenha um plano B. Porque pode precisar. Você pode secar, o vaso pode fechar, pode ter recoil. Então não entre num cenário que você não tem outra saída. Essa é uma pergunta dificílima, porque nós temos os critérios muito bem estabelecidos. De otimização
do implante do stent guiado por imagem, de quais são as dissecções de borda de stent, como o Dodô falou, que precisam ser tratadas. Mas nós não temos nenhum critério estabelecido de otimização de preparo de placa para o balão farmacológico, ou após o implante do balão farmacológico, fazer imagem, e a gente tem feito algumas e estamos aprendendo com isso, o que eu posso deixar, o que eu não posso deixar. Então, a gente está começando a trabalhar nisso, né? A equipe Boston, junto com a equipe Boston, para tentarmos criar um projeto de pesquisa, na tentativa de começar a criar evidências para isso. De tal maneira que temos que tomar cuidado em fazer ultrassom pós-balão farmacológico, porque corre o risco de o resultado angiográfico estar excelente, mas a gente se identificar imagens de dissecção e hematoma que a angiografia não tinha permitido e talvez a necessidade maior, mais do que 20%, de utilizar stent. Então, é muito difícil, mas hoje o que nós temos de recomendação para colocar um stent é baseado em angiografia e não em imagem, por um motivo muito simples. Não temos esta evidência científica hoje de imagem. A evidência científica hoje de imagem para o balão é para medir o diâmetro do vaso e acertar o tamanho do balão farmacológico. Ponto. Uma pergunta para você, Mariane. A angiografia está maravilhosa. Você passa o ultrassom, um baita hematoma na artéria. Não temos evidências, mas temos coragem? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente espera num futuro muito próximo poder, não sei se responder, mas para poder achar uma luz no fim do túnel sobre isso, né? Do que é que nós estamos falando, né, Dodô? Nós estamos falando de uma DA proximal, nós estamos falando de uma DA terço médio distal. Eu confesso que os hematomas de borda de stent, baseado no conceito de que os hematomas de borda de stent são um dos principais preditores de trombose, eu também tenho receio, e esse receio aumenta muito quando se trata de uma grande área de risco. Uma DA proximal, uma direita muito grande proximal. Ficaria um pouco mais tranquilo se porventura a gente estivesse falando de um outro vaso, um ramo secundário, uma DA distal, uma direita mais distal. Mas eu acho que isso é um grande gap de evidência que existe hoje, que precisa ser criada, e já tem muita gente falando e pesquisando sobre isso, e a gente está entrando nesse contexto de, quem sabe, também oferecer uma sementinha de evidência dentro dessa enorme área que é o tratamento da doença coronária complexa, e o uso do balão farmacológico nesse contexto que veio para ficar, e eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, eu acho que a gente passeou bem pelo tema, falando do começo da primeira fundação do uso em restenose intristente, até agora em lesões de novo, lesões complexas, bifurcações. Tem algum tema que eu esqueci? Tem alguma coisa que vocês acham que falta a gente comentar? Porque a gente foi do A a Z aqui, na minha opinião. Acho que sim, Felipe. Acho que sim. Acho que sim, né? Então, acho que gostaria de agradecer vocês dois, Gabriel, doutor Mariane, pela participação, e vamos construir conhecimento acerca disso, né? Eu acho que tem muita coisa para ser criada ainda, mas muita coisa que já está bem estabelecida e que eu não tenho a menor dúvida que o balão farmacológico, veio para ficar, 2, veio para simplificar estratégias, angioplastias complexas, e com resultados também muito positivos. Acontece que é mandatório, como você bem falou, Dodô, a mudança do mindset do intervencionista que está fazendo angioplastia com balão farmacológico, e isso é muito importante, a educação médica continuada, esse bate-papo faz parte disso. E 2, o colega clínico, que é o dono do paciente, que está acostumado a ver aquela angioplastia pós-stent, linda, bonita, artéria reta, mas 80 milímetros de stent numa DA, e o resultado pós-balão farmacológico, alguma irregularidade, 20% e o reestudo desses casos mostra que angiograficamente esse aspecto melhora no segmento a médio prazo, curto, médio prazo, né? Então, há necessidade da mudança deste mindset, do cardiologista intervencionista em especial,
mas também do cardiologista clínico que vai se deparar com o resultado angiográfico final desse tipo de imagem. Você mostrar uma artéria dissecada e falar, ficou bom. Eu já recebi um certo grau de, tá bom, ficou bom, né? Beleza. Um pouco de descrença, mas é isso mesmo. Mas é isso. O mindset tem que mudar e a gente não pode cair. Acho que o Mariane lembra muito bem, isso quando era residente também, na época dos stents bioabsorvíveis. Sim. A educação médica não era grandes coisas. Era o quê? Pré-dilatação, implante, pós-dilatação, imagem se você tiver. Não é, Mariane? Perfeito. E mesmo assim, com que frequência as pessoas implantavam um stent bioabsorvível direto ou não pós-dilatavam? Era muito alta. Sem imagem. Sem imagem. Então, aqui, com balão farmacológico, para a gente ter bom resultado, tem que obedecer os passos corretamente e seguir exatamente o que é ensinado e o que foi estudado. Assim a gente consegue oferecer o melhor tratamento e muitas vezes não. 20% dos casos teremos crossover paciente e não há problema algum. É uma tentativa de tratamento. Se nós temos um plano B, não ficou bom com o balão, vamos para o stent e está tranquilo. Faz parte da jornada da doença coronária. Acho que esse é o mindset, é uma jornada. Perfeito. A gente falou um pouco das tecnologias e das diferenças entre elas. Tem um novo balão chegando no mercado, que é o Agent, o balão da Boston, que também traz ali uma promessa de tecnologia um pouco distinta. Qual que seria um ponto positivo, Mariane, dessa nova tecnologia? As primeiras gerações de balão farmacológico, o perfil do balão era muito alto, Felipe. Então a gente queria colocar no ramo lateral, ele não cruzava. Queria colocar no terço distal de um vaso, ele não ia. Queria colocar numa CX retrovertida, também não ia. Então, como eu disse, das características dos balões farmacológicos, o perfil hoje melhorou muito. E o perfil do Agent é o mais baixo perfil de balão farmacológico disponível no Brasil, perfil de cruzamento de 0,017 polegadas. É o mais baixo. Isso faz total diferença no nosso dia a dia. A segunda coisa é um balão que tem paclitaxel, então é um balão que está absolutamente, portanto, dentro do que se preconiza hoje de melhor evidência de droga para uso do balão farmacológico, mas tem uma tecnologia de transferência de droga chamada Transpex, que faz com que a droga permaneça mais tempo na parede do vaso. E com isso, do ponto de vista teórico, espera-se mais efetividade, e é o que a gente pôde observar nos principais estudos relacionados com o Agent, com mais de 4.000 pacientes que foram envolvidos nos estudos de Agent, um resultado tão efetivo quanto e bastante satisfatório, né? Outra coisa, o paclitaxel no balão farmacológico Agent, ele é disposto como se fosse espículas, e isso facilita a permanência das drogas em formato espícula do paclitaxel na parede do vaso, aumentando, portanto, essa permanência na parede do vaso, como eu disse, né? Então, acho que a gente hoje está sendo privilegiado nas gerações mais modernas de dispositivos que têm, portanto, mais baixo perfil, melhor transferência de droga, do que comparado com os dispositivos antigos. Então, toda nova tecnologia que chega, que é tão boa quanto ou melhor, mas que ofereça possibilidades de navegarmos do ponto de vista real da palavra em situações cada vez mais complexas, é muito bem-vinda. Então, a gente está com uma expectativa excelente em relação à chegada desse novo dispositivo, para que a gente possa incorporar no nosso arsenal do dia a dia. Perfeito. Gabriel, alguma diferença em termos de tempo de insuflação? Alguma característica que você possa falar do Agent? Muda alguma coisa em relação ao tempo de insuflação desse balão ou não é regular igual aos outros? O Agent, ele tem a tecnologia, como o Mariane bem falou, essa questão do paclitaxel em espículas, permite uma penetração e uma transferência mais rápida. Um ponto positivo, isso eu perguntei para engenheiros da Boston com relação a fazer imagem intravascular após. Lógico que a gente não faz de rotina, não é recomendado, mas um outro caso, faz balão farmacológico, a gente ficou na dúvida, alguma imagem estranha. O fato dessa tecnologia de transferência e essa disposição mais pontiaguda dos cristais de paclitaxel
permite que a gente possa fazer uma imagem intravascular com mais segurança no sentido de não embolizar a droga para a microcirculação com a passagem do catéter de ultrassom ou tirar a droga da parede do vaso. A gente tem uma certa segurança, isso, obviamente, isso é teste de bancada, teste de engenharia, mas traz um certo alívio. Com relação ao tempo de insuflação, a partir de 30 segundos, né, o ideal é sempre 60 segundos, mas a partir de 30 segundos a gente consegue uma disposição, uma transferência aceitável já da droga. Vamos de A a Z, mais uma vez. E obrigado pela conversa e pela aula dos dois. Um prazer. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.